Olá, meu nome é Vandinara e eu estou aqui para te dar o passo a passo para aprovação no concurso de Fiscal de Tributos Estaduais da Cefaz-MT. Uma jornada que inicia agora e termina apenas no dia da prova, com a sua aprovação. E a mensagem que eu quero te passar desde já é que você não precisa estudar por anos para ser aprovado em concursos públicos. A oportunidade está acontecendo agora e não se preparar da forma correta vai te custar muito caro. Vai te custar a vaga de Fiscal de Tributos Estaduais da Cefaz-MT. E se você está se perguntando, é realmente possível eu aprender a estudar para concurso e ficar competitivo a tempo de aproveitar essas oportunidades que estão acontecendo agora? A resposta é sim, é possível. Ainda dá tempo. E na última aula, eu expliquei o porquê eu acredito nisso. O porquê eu acredito que vale muito a pena você se preparar para os concursos fiscais. Mas você precisa estudar da maneira correta, como um concurseiro avançado. E é esse o meu papel aqui, lhe ensinar a estudar como um concurseiro avançado e lhe dar o passo a passo do que você precisa fazer em cada uma das próximas semanas, dos próximos meses, a partir de agora e até o dia da prova. Na última aula, você recebeu todas as informações que precisava para conhecer um pouco mais sobre a carreira e sobre o concurso para Fiscal de Tributos Estaduais da Cefaz-MT. Você conheceu a grande oportunidade que é o concurso da Cefaz-MT. Caso você ainda não tenha visto a aula anterior, clica no link que está por aqui e assista. Lembrando que os materiais das aulas são disponibilizados no grupo de WhatsApp. Você também encontra aqui abaixo o botão para entrar no grupo do WhatsApp. A partir de hoje, nós vamos falar sobre como organizar a sua rotina de estudos, como organizar a sua vida para realmente conseguir iniciar a sua preparação intensiva para a prova da Cefaz-MT e seguir com disciplina e com método até o dia da prova. Eu aproveito para dizer que isso que eu vou passar a explicar para você a partir de agora está no material de apoio da aula. Temos um PDF que contém esse conteúdo. E como você acessa esse material? Nós já enviamos o material para todos os alunos que estão no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está, clique aqui abaixo e entre no grupo. É lá que nós compartilhamos os materiais de apoio e enviamos todos os avisos importantes sobre o curso. Como organizar o seu planejamento de estudos para o concurso da Cefaz-MT? Bom, primeiro vamos entender as fases de um concurso. Primeiro nós temos a autorização para a realização do concurso e a partir de então é formada uma comissão para trabalhar na realização do concurso. Um dos processos mais importantes realizados pela comissão é justamente o de contratação da banca. Após a contratação da banca, o próximo passo é a publicação do edital. Ok, e em quanto tempo após a contratação da banca é publicado o edital? Não há uma regra quanto a isso. Temos casos de contratação logo em seguida, dias após, como casos em que o edital foi publicado um ano após a contratação da banca. No caso da Cefaz-MT, que ainda precisa definir e contratar a banca, eu acredito que temos aí alguns bons meses até a prova. Mas o que eu quero dizer para você é que a formação da comissão é uma sinalização de que o concurso efetivamente vai acontecer e que você deve intensificar o seu ritmo de estudos. Agora é hora de colocar o pé no acelerador da sua preparação para o concurso da Cefaz-MT. Dito isso, vamos então falar sobre planejamento. E aqui eu não me refiro apenas ao planejamento das matérias a serem estudadas, mas algo que vem antes disso, o planejamento da sua rotina nesses próximos meses, da sua vida. Lembrando que eu comentei na aula anterior que a maior barreira para aprovação não são as matérias, mas sim conseguir manter uma rotina forte de estudos até o dia da prova. Ter disciplina para estudar todos os dias a partir de hoje e até o dia da prova. Então, aqui começa o seu planejamento, na sua rotina de estudos. Você já organizou a sua vida para encarar esses próximos meses de preparação intensiva para o concurso da Cefaz-MT?
Porque de nada adianta eu entregar aqui para você, ao longo das nossas aulas, o planejamento perfeito, ensinar você a estudar da maneira correta, lhe dar todas as orientações sobre as matérias mais importantes, sobre onde focar, enfim, todo o conteúdo que eu vou lhe entregar aqui não adiantará de nada se você falhar na execução, se você não conseguir ser organizado e disciplinado o suficiente para executar tudo da maneira correta, dia após dia. Eu estou falando daquilo que é, ao lado da falta de metodologia, a maior barreira entre você e a sua aprovação. Não vamos falar de exatas, não vamos falar de contabilidade ou de direito tributário, não por enquanto. Não vamos falar de nenhuma matéria porque não é o entendimento nas matérias que lhe impede de ser aprovado. Acredite, qualquer pessoa com capacidade cognitiva normal, ou seja, qualquer pessoa que tenha conseguido cumprir os requisitos para o cargo, consegue aprender os conteúdos exigidos nas provas. A maior barreira é a falta de metodologia, é não saber estudar para concurso da maneira correta. E isso eu vou te ensinar ao longo das nossas aulas, a eliminar definitivamente essa primeira barreira de não saber estudar para concurso. A segunda maior barreira está no aspecto comportamental que você precisa desenvolver para se tornar um concurseiro avançado e, finalmente, um aprovado no concurso da Cefaz-MT. Eu estou falando de rotina, disciplina e produtividade. É aqui que começa a sua aprovação. Tenha sido você aquele aluno mais nerd que só tirava nota boa na escola, ou seja você aquele que levava um pouco mais de tempo para assimilar o conteúdo, o caminho para a aprovação começa exatamente no mesmo lugar, com rotina, disciplina e produtividade. Veja que não é uma questão técnica ou metodológica relacionada com os conteúdos, mas comportamental. E vamos combinar, que é onde a gente encontra a maior dificuldade em mudar os nossos hábitos. A gente até sabe o que precisa ser feito, como precisa ser feito, mas trazer isso para a nossa rotina, mudar, é onde a gente encontra maior dificuldade. Mas, definitivamente, eu preciso ser sincera com você nesse momento. Não tem como fugir de rotina, de disciplina e de produtividade para ser aprovado em concurso. Principalmente para ser aprovado em um período de tempo mais curto que a média dos candidatos. E isso eu falo por experiência própria. Eu só consegui ser aprovada em tempo recorde dos meus concursos porque, além de ter metodologia, eu fui muito disciplinada. Eu tive o chamado sangue nos olhos. A boa notícia é que, ainda que hoje você não tenha essas características, você pode desenvolvê-las. Rotina de estudos. Mas o que é uma rotina? A rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, rotineiramente. Eu costumo fazer uma comparação para dizer o que é rotina. Eu faço uma analogia com escovar os dentes. Escovar os dentes é uma rotina. Se eu perguntar a você como você escovou os dentes hoje pela manhã, você pegou primeiro a pasta ou a escova? Você deixou a torneira aberta enquanto escovava? Provavelmente você não vai lembrar de cada passo, porque escovar os dentes é algo que você já faz de forma mecânica, de forma rotineira, pensando em outra coisa. Você vai no automático. É uma rotina da sua vida. Para os estudos, isso é muito importante. Você tornar essa atividade de estudar todos os dias algo mecânico e rotineiro. E por que eu digo isso? Porque, embora estudar seja algo que a gente tenha feito a vida toda, na escola, na faculdade, enfim, estudar para concurso não é algo que você faça com espontaneidade. Naturalmente você acorda e diz: eu nem tinha planejado, mas agora eu vou estudar. Nem estava nos meus planos, mas agora eu vou pegar 4 horas do meu dia e vou ficar sentado estudando matérias que eu nunca vi e que provavelmente eu nunca me interessei. A rotina é importante porque, se você precisar todos os dias pensar a que horas eu vou estudar hoje, como eu vou encaixar essas horas de estudo no meu dia, se estudar for algo que todo dia exija esse esforço de adaptação, de encaixe, você vai falhar na maioria dos dias. Por isso que o estudo para concurso precisa ser uma rotina, precisa entrar na sua rotina.
Você precisa chegar no nível que isso seja algo mecânico, algo que você não pense, como escovar os dentes, como dirigir o mesmo trajeto todos os dias. Quando você percebe, você já está ali, sentado e estudando, porque é isso que tem que ser feito e por isso você faz todos os dias, porque é isso que você se propôs. Você não pondera mais, isso é rotina. Ok, então, uma vez que eu decidi ser aprovado em um concurso, estudar todos os dias faz parte da minha rotina e eu faço isso todos os dias sem ponderar, sem questionar. Eu já tenho horário e local definidos. Parece simples, então por que é difícil? É difícil porque é comum a gente mesmo tornar isso difícil. Por exemplo, eu trabalho fora, tenho filhos, tenho uma série de compromissos e decido estudar para concurso. Analiso minha rotina e defino que vou encaixar todas as minhas horas de estudo à noite, depois que as crianças dormirem. É óbvio que não vai dar certo. A probabilidade é que à noite, depois de um dia cheio de compromissos, você vai falhar quase todos os dias na sua rotina de estudos. Você mesmo já definiu uma rotina que está fadada ao fracasso. Você precisa de uma rotina que seja factível. Você deve observar, na hora de planejar sua rotina de estudos, que ela tenha a menor chance de falha possível, que ela esteja sujeita à menor chance de falha. Eu sempre sugiro aos meus alunos estudar pelo menos uma parte da sua carga horária antes de todas as demais atividades do dia, de manhã, cedinho. Por exemplo, se você planejou estudar 4 horas por dia, tente fazer pelo menos 2 horas no início da manhã. Porque se você deixar para o final do dia, você estará dando chance de todos os acontecimentos e imprevistos do dia atrapalharem o seu estudo. Você fica cansado, você tem um dia muito estressante no trabalho, alguém liga pedindo um favor e você para tudo para atender. Enfim, tudo o que você imaginar que possa acontecer. Agora, se você colocou como prioridade da sua vida ser aprovado em concurso público, você não pode permitir que isso aconteça. Prioridade a gente faz primeiro, a gente prioriza. Se você, no começo do dia, antes de fazer qualquer outra coisa, estuda algumas horas, pronto, a sua prioridade está cumprida. E nada mais, nem o pior e mais estressante dos dias muda isso. Então, define esse horário na sua rotina, um horário que seja à prova de erros e torne isso algo mecânico, que você faz todos os dias porque precisa ser feito. Ok, vamos falar então de disciplina. Disciplina nada mais é do que obedecer a uma regra, seja uma regra de um superior, seja um regulamento, seja a regra de estudar todos os dias X horas que você definiu na sua rotina. E você tem disciplina para obedecer regras, todos nós temos. Mas por que é tão difícil nós termos disciplina para cumprir algo quando a gente não tem essa regra externa? Não é um superior ou um regulamento, é uma regra própria, a regra que você definiu para si mesmo, estudar todos os dias. É difícil muitas vezes porque nós já queremos começar com metas muito distantes do que nós fazemos hoje. Trabalhe sua disciplina da maneira correta. Para trabalhar sua disciplina, comece com pequenas regras, comece com coisas que são possíveis para você realizar. Por mais que a sua meta seja estudar 35 horas por semana, comece comprometendo-se a estudar todos os dias, ainda que com uma carga horária inicial menor. Cumpra essa meta, ganhe autoconfiança, desenvolva disciplina e aí sim vá aumentando a meta. A questão justamente é que nós criamos regras e metas que estão muito distantes daquilo que nós somos hoje, daquilo que nós fazemos hoje. Então, vamos crescer aos poucos, começar com metas factíveis e aos poucos ir crescendo. Mas é fundamental você criar essa responsabilidade, esse compromisso com você mesmo, com o seu futuro. Quando você cria e cumpre pequenas metas, você ganha autoconfiança. Você vê que é capaz de ser disciplinado e isso é muito importante para que você possa partir para metas maiores, para você realizar metas maiores.
Ok, rotina, disciplina para cumprir a rotina de estudos e a produtividade. O que é a produtividade? O significado de produtividade está relacionado com a quantidade e com a qualidade das tarefas produzidas em um período de tempo e os recursos que foram utilizados. Ou seja, o conceito de produtividade está interligado com a alta performance e a eficiência na entrega dos resultados. E isso tem tudo a ver com o que eu estou propondo a você. Seja aprovado nos melhores concursos do país em um período mais curto que a média dos candidatos, ainda que você esteja começando do zero. Ou seja, que você consiga fazer em um período de tempo relativamente mais curto aquilo que muitas pessoas levam mais tempo para fazer. Para isso, você precisa ser produtivo. E produtivo não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Porque eu posso ter muitas horas de estudo, se não tiver qualidade, eu não vou ter o resultado, eu não vou ter a aprovação. E como eu aumento a minha produtividade? Como você consegue fazer mais, fazer melhor, com mais qualidade em um menor espaço de tempo? Você precisa, antes de mais nada, combater os inimigos da produtividade. E quem são eles? O primeiro deles é a falta de rotina. Quando você tem uma rotina, você reduz muito a chance das interferências, dos imprevistos e de não cumprir as suas metas. Estabeleça uma rotina de estudos. O segundo inimigo da produtividade é não ter prioridade, dizer sim para tudo. Defina as suas prioridades. Se você passa as 24 horas do seu dia e não consegue tempo para estudar, a aprovação não é a sua prioridade. E ninguém tem 10 prioridades. Quem prioriza tudo, não prioriza nada. Eleja no máximo 3 prioridades. Concentre-se nelas. A aprovação do concurso deve estar nessas 3, de preferência no topo da lista. O terceiro inimigo da produtividade é a falta de concentração. Crie períodos de superfoco, período em que você afasta todas as interferências e se concentra em uma única coisa: estudar. Sem internet, sem terceiro, sem celular. Nos estudos, o controle de horas líquidas é muito importante porque as horas líquidas são justamente isso: horas de superfoco. Horas que você para todo o resto e concentra-se apenas nos estudos. A falta de concentração normalmente se dá tanto por fatores externos quanto por fatores internos. Os fatores externos você resolve fazendo tudo isso que acabei de falar, criando um ambiente propício para o seu estudo, sem distrações, sem interrupções. E os fatores internos? Os fatores internos são aqueles pensamentos e distrações que estão dentro da nossa mente. Você já se pegou lendo ou estudando e de repente percebeu que já não estava mais ali? Que o pensamento já estava longe? Você começa a lembrar de todos os outros compromissos que você precisa cumprir, coisas para fazer. Se isso acontece com você, é porque você está muito desorganizado com as suas tarefas. Não tem uma agenda, uma rotina definida e por isso deixa a cargo do seu cérebro lembrar você de tudo o tempo todo. Seja organizado, estabeleça dia e horário para resolver cada uma das suas pendências. Anote isso em uma agenda. Deixe a sua memória e a sua mente o mais limpas possível para que você possa se concentrar nos seus estudos. Bom, dito tudo isso, podemos começar a falar no seu planejamento de estudos propriamente dito. Mas preste muita atenção e ponha em prática tudo isso que eu falei para você. É fundamental para que você tenha sucesso na sua meta de ser aprovado em concurso, que você se atente a isso. Ao final das nossas 4 aulas, você vai receber um cronograma completo e gratuito de preparação para o concurso da Cefaz-MT. Mas para você entender o planejamento de estudos que eu fiz para você, você precisa conhecer um pouco mais a prova fiscal. As matérias cobradas, os assuntos cobrados em cada matéria, o que você precisa aprender para ser capaz de ficar com uma das vagas da Cefaz-MT. Isso está no material da nossa aula 1. E o material da nossa primeira aula, que eu já enviei no grupo do WhatsApp, tem todas essas informações. É um dossiê completo acerca do concurso para fiscal de tributos estaduais da Cefaz-MT. Depois disso, é muito importante que você organize a sua vida. Estamos falando de um projeto grande, capaz de mudar substancialmente a sua vida. Essa é a magnitude da aprovação
em um concurso como de fiscal de tributos da Cefaz-MT. Você não entra em um projeto desses do nada, sem organização, sem mudança de rotina, sem mudança de comportamento. No material da aula de hoje, eu coloquei um guia para você organizar a sua rotina. Isso porque ninguém faz o trabalho que nós vamos fazer aqui sem organizar a rotina e sem se preparar para estudar. Se preparar para entrar de cabeça no projeto que estamos começando hoje e que vai durar os próximos meses. Então, baixe o material, tire um tempo para pensar nas ponderações que fizemos na aula de hoje, converse com as pessoas próximas e avise-as que você está entrando em um projeto que demandará seu tempo e a sua concentração e que também é capaz de mudar radicalmente a sua realidade. Faça as tarefas que eu passei para você no material de organização e de estabelecimento de rotinas e de metas. E mais uma coisa muito importante, não fique com dúvidas. Eu quero ouvir você e poder esclarecer todas as suas dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum questionamento ou simplesmente dizer o que achou dessa nossa segunda aula, clique aqui abaixo e deixe o seu comentário. Eu farei o possível para responder cada um deles. Além disso, siga lá no Instagram também o meu perfil, @Vandinara, e se inscreva no meu canal do YouTube, Vandinara Lopes. Na nossa próxima aula, que você não deve e não pode perder, eu vou apresentar para você um método de estudos, o passo a passo para você estudar da maneira correta e ser aprovado no concurso para fiscal de tributos estaduais da Cefaz-MT. Vamos falar sobre como na prática você deve fazer o estudo da teoria, resolução de questões, revisões e aprofundamento de pontos fracos para realmente chegar competitivo na prova de fiscal de tributos estaduais e ficar com uma das vagas. Até a próxima aula. Até a aprovação.